a maioria de vocês devam jogar. Eu jogo. Quer dizer, jogava mais. Hoje eu tenho buscado viver e observar a vida ao mesmo tempo, o tempo todo, que é o velho orai e vigiai. Né? Nós temos que viver e observar a vida ao mesmo tempo. E os jogos, eles são justamente isso. Quando nós não observamos os nossos sentimentos, nós acabamos entrando no jogo. E às vezes ele não é tão consciente, nós não nos damos conta disso. Todas as vezes que eu penso em fazer uma palestra, eu sempre procuro buscar uma maneira de colocar um exemplo prático. Como é que as pessoas vão conseguir enxergar isso na vida delas? Então, para falar de jogos, primeiro eu vou trazer 3 exemplos, são 3 historinhas, e eu tenho certeza que vocês, em algum ponto, vão conseguir se imaginar em alguma delas. E aí depois eu vou falar a parte teórica. Então, vamos lá. Os personagens dos jogos, eles podem ser a criança mimada, birrenta, o adolescente rebelde, a mãezona, o paizão, a sedutora, o grevista sexual, o manipulador sexual, o provedor do lar, o coitadinho de mim, o mártir do lar, o doador de lição de moral. Nem todos os personagens irão aparecer nas histórias de hoje, mas pode ser um desses. Então vamos lá, a primeira história é Esqueci de Mim. Perda da autenticidade, é sobre o que se trata essa história. O casal chegando do trabalho, ela pergunta para ele: oi amor, tudo bem? Como foi seu dia? E ele: foi bom. E o seu? Foi bom. E ela pergunta: com que roupa você irá no aniversário da Paty nesse sábado? E ele pensa: droga, esqueci de falar que faz 2 meses que comprei ingressos para a final do Brasil e Argentina no Maracanã, eu tô ferrado. E aí ele responde: sabe o que é, amor? Eu combinei que ia no jogo com a galera. Eu sinto muito, mas dessa vez eu não irei. Ele não entrou no jogo ainda. E é uma atitude adulta dele, porque ele está falando do sentimento dele, ele está sendo sincero. E ela, cheia de raiva, pensa: ele só pode estar de brincadeira, né? Faz 1 mês que eu avisei, não pode ser. E ela diz: querido, ele é a minha melhor amiga. Você tem que ir, senão, já está prometendo, né? E ele pensa: ela não pode estar falando sério, né? É Brasil e Argentina, não tem como perder. E ele diz: amor, já com raiva, a Paty faz aniversário todos os anos e é sempre uma chatice e você sempre sai reclamando. Desculpa, mas eu não irei. Ele ainda não entrou no jogo. Dias depois, ela encarna quem? A sedutora. E ele, o coitadinho de mim. E ela pensa: é agora que ele vai mudar de ideia. E ela diz: amor, você tem certeza que vai me deixar aí sozinha? E ele, claro, não pensando lá no Maracanã: eu não acredito, eu vou fazer isso de novo, eu vou cair nesse jogo de novo. Faz 2 meses que eu estou esperando por esse jogo. E ele diz: claro, amor, que eu não irei deixar vocês sozinha, mas eu quero ir no jogo. Mas ele não assume os seus sentimentos. Então vamos lá, para outra história. Separados pelo casamento. Bom, qualquer semelhança vocês sabem, né? Não é mera coincidência. Ela saiu para o seminário e, chegando, ela deixou o marido em casa com as crianças e voltou no intervalo para almoçar. E ela pergunta para ele: oi, querido, tudo bem? O seminário foi ótimo, você deveria estar lá. E ele pensa, mudo, emburrado já, passou a manhã inteira nesse seminário bobo, ela deveria ter ficado em casa cuidando da casa e da família. Ele é a criança mimada e birrenta, como ela ousa deixar ele lá sozinho com as crianças? E ela pergunta: e aí, já almoçou? Almoçar como se a empregada não veio? Ele pensa, mas ele não diz nada, ele só fica pensando. E ela pensa: o que eu fiz para ele estar com essa cara de emburrado? Geralmente é assim, né? A gente olha para o outro, vê que ele está com aquela cara de emburrado, mas a gente não sabe por quê. Mas ali tem alguma coisa. Ele é a criança mimada, que não sabe fazer nada, nem pedir uma pizza para o almoço. A esposa indo para a cozinha, né? Diz: ué, a Antônia não veio? E ele pensa: agora que ela percebeu que a Antônia não veio, quero ver o que ela vai fazer.
Eu e as crianças aqui e ela no seminário. Mas ele pensa, mas ele não diz nada. Ele só fica pensando, ao invés de falar dos sentimentos dele. E ela pensa, é por isso que ele está com essa cara, agora eu sei por quê. Ele é a criança querendo a atenção da mãe. Então ela fala, o jeito é sairmos para almoçar. Tem um restaurante Aquilo ótimo aqui perto. Nós iremos rapidinho e voltamos em menos de 1 hora. Vamos, querido. Ela ainda não entrou no jogo. Continua com a atitude adulta. E o marido responde resmungando, não tô com fome. E ele pensa, ela quer resolver as coisas da maneira mais fácil. Eu não vou, para ver se ela se toca que tem família para cuidar. Ele quer a escrava doméstica como era a sua mãe. A esposa, já passando a mão na cabeça dele, diz, querido, vamos. Eu sei que você está com fome. Você não vai deixar eu ir sozinha com as crianças, vai? Aí ela começa a entrar no jogo. E ela pensa, eu sei que se eu falar com jeitinho, ele acaba cedendo. E ele diz, não vou, vai você. Louco de fome, né? Estou louco de fome, mas eu não posso dar o braço a torcer. Ela tem que implorar, porque senão perde a graça, né? O jogo acaba. Vamos, meu bem. Eu juro que da próxima vez só saio de casa depois que a Antônia chegar. E aí ela encarna sedutora, com um olhar sedutor para ele e diz, e logo mais à noite eu preparo um jantarzinho bem gostoso para nós e depois, quem sabe, até poderemos comemorar. E ele, tá bom, eu vou. Eu sabia que eu ia conseguir dobrá-la e ainda ganhei uma comemoração especial à noite. No entanto, o jogo é processo egóico e não uma relação de parceria de pessoas adultas. E muitas vezes nós não nos damos conta, mas nós estamos jogando. Então vamos lá para a nossa última história, né? O paizão. Marido em casa fala para a esposa, meu bem, por que você está com essa cara irritada? Aconteceu alguma coisa? É algo que eu tenha feito? E ela, você sabe, com aquela cara amarrada, e o outro tem que adivinhar o que ela está sentindo, né? E ele pensa, não sei o que eu possa ter feito. Será que foi porque eu não elogiei o almoço de domingo? Aí começa a tentar buscar ver o que fez, porque o outro não fala. E ele fala, fala para o teu maridão preferido o que aconteceu. Ele é o paizão super protetor. E ela, a criança mimada, que tem a criança interna ferida. A esposa, exercitando o mutismo, pensa, eu passo a tarde inteira no cabeleireiro para ficar bonita para ele, não é para ela, e ele se dá o trabalho de não notar, nem falou que eu estou bonita nem nada. E geralmente é assim, né? É por isso que ela tem uma jaca na cabeça, né? A mulher pode ter uma jaca na cabeça que às vezes o marido não nota, mas é que os homens são diferentes das mulheres e a gente não pode querer que eles pensem como nós pensamos. E ele fala, olha o beicinho dela, tá zangada comigo, tá? Você fica bonitinha com essa carinha de menina mimada. Aumentando o beicinho e quase chorando. Ela pensa, ele pensa que me agrada me tratando como criança. Não fala assim que eu não sou criança. E ele diz, se você não é criança, por que se comporta como tal? Age como criança e não quer ser tratada como. Você já tem 26 anos e deveria agir como adulta. É o pai castrador que entra em ação. E ela fala, você não me compreende. Até agora não notou nada de diferente em mim, não é? E ele diz, olhando a esposa de cima a baixo, o que foi? Não estou percebendo nada. Sinceramente, não estou notando nada de diferente. É a atitude adulta dele. E ela pensa, eu gastei horas me arrumando para ele e ele nem nota. Não acredito, ele não percebe mesmo que eu existo. Coitadinha de mim. Não notou nada na minha cabeça? Agora sim, você penteou o cabelo de forma diferente. Só isso?
Pintei e cortei 2 centímetros. Como é que ele não notou? A mesma cor, 2 centímetros. Você só viu o penteado, você nem percebe como eu estou. Passei horas no salão só para ficar bonita para ti e tu nem notou. Como você quer que eu me sinta? Você é igualzinho ao meu pai. Posso andar com uma jaca na cabeça que ele nem percebe. Querida, eu não fiz por mal. Eu não percebi mesmo. Continua assumindo a postura adulta. Já dizia minha mãe, os homens são todos iguais. Não espere nada deles. Eu imagino que talvez, né, vocês tenham conseguido se enxergar em algumas dessas histórias. O jogo é justamente isso. A gente não fala dos nossos sentimentos, mas nós queremos que o outro adivinhe. E aí fica difícil. Porque assim, eu não vou, eu não faço, eu não isso. É muito mais fácil dizer o que sente e ter uma relação, né, honesta um com o outro. Mas geralmente não é isso que nós fazemos. Então vamos lá para a nossa teoria. Eu adoro criança. E quando eu olho uma criança, o que me vem na cabeça é a inocência e a autenticidade que eles têm. Mas à medida que nós vamos crescendo, nós vamos perdendo essa autenticidade, essa espontaneidade que é a da criança. E Jung já nos dizia que nós nascemos todos originais, mas que morremos todos cópia. Justamente porque nós vamos perdendo essa nossa autenticidade e essa espontaneidade. Então agora eu trago um videozinho. Pode apagar a luz para mim, por favor? Porque ele vai explicar o que são os jogos e aí depois a gente continua. Okay. Eu acho que quando a gente começa a falar de regras do bem viver, quando a gente começa a falar de regras do bem viver na sociedade atual, é importante a gente falar de jogos psicológicos. Todo mundo tem uma ideia do que eles são, né? Então, a origem dos jogos psicológicos, da definição dos jogos psicológicos, ela surgiu com Eric Berne, que foi o pai de uma corrente terapêutica chamada análise transacional. Ele define o jogo como uma interação entre duas pessoas que ocorre a 2 níveis. O primeiro nível é o nível social, é o nível do que eu estou falando e o que os outros presentes na sala estão assistindo. Mas ela também ocorre no nível psicológico. Então, por exemplo, se uma moça, depois de sair com um rapaz, no primeiro encontro, ela chama ele, não, vem tomar um café aqui em casa. E o rapaz diz, não, eu adoro café, não, ótimo, vamos tomar um café agora. Essa interação, ela está ocorrendo a um nível social, mas existe também um nível psicológico que muitas vezes é um convite ao sexo. O jogo psicológico começa a surgir quando esses 2 níveis se encontram e as pessoas começam a discutir realmente sobre o nível psicológico que estava escondido, que surgiu à luz do dia. E os jogos são, muitas vezes, inconscientes, nós repetimos eles, nós fazemos eles com as pessoas mais próximas de nós, né, com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho. Frequentemente eles deixam uma sensação amarga na boca, uma sensação de que, droga, caí nesse jogo de novo, caí nessa interação que é nociva, que me deixa desconfortável e que eu me sinto, de certa forma, impotente para lidar com ela. Por que nós jogamos? Nós jogamos porque nós queremos evitar falar dos nossos medos, das nossas angústias. Então, para evitar a intimidade, nós colocamos 3 máscaras. Nós colocamos a máscara do vilão, nós colocamos a máscara da vítima ou a máscara do salvador, do herói. O vilão, ele condena o outro, ele critica a pessoa e não o comportamento. E o que o vilão precisa para sair do jogo? Ele precisa da proteção das regras, ele precisa da proteção de uma estrutura que vai determinar qual comportamento que é aceitável e qual comportamento que não é aceitável. Ele precisa encontrar dentro dele a força de atacar o comportamento inadequado e não a pessoa. Um jogo clássico é o jogo sem você. Por exemplo, num casal, um dos membros do casal vai virar para o outro e vai falar, mas se eu não tivesse me casado com você, eu hoje em dia seria um profissional de sucesso. Então, essa pessoa está se colocando na posição de vilão, porque ela está julgando, ela está condenando o outro.
como se o outro fosse responsável. Além disso, ela se coloca na posição de vítima, porque ela está abandonando a responsabilidade dela pelo destino da vida dela. O que o herói faz? O herói, ele entra na conversa para salvar as pessoas delas mesmas. Então ele se coloca numa posição de eu sou melhor que você, eu tenho a resposta e você é um pobre coitado que não tem a resposta. Só que muitas vezes o herói cai nessa posição sem ninguém ter pedido nada a ele. Então o que ele pode fazer para evitar cair na armadilha do herói? Primeiro, verificar se existe um pedido claro do outro. Em segundo lugar, verificar se ele está disponível e se dá a permissão de dizer não. Porque quando o herói diz não para o outro, ele está dizendo sim para ele. Muitas vezes o herói sai por aí salvando os outros porque ele não quer lidar com a realidade dele, com as dificuldades dele, com a vulnerabilidade dele. A terceira máscara, a máscara da vítima, essa é a mais fácil. A vítima, o que ela faz é que ela não assume responsabilidade pelos seus atos, pela orientação que a vida dela levou. O que você pode fazer para não cair numa armadilha que uma vítima joga para você é pedir para a vítima transformar a queixa dela num pedido claro. Ai, que inferno, esse Brasil não vai para frente. Sim, e o que você espera de mim? Você dá o poder para a vítima de se colocar na posição de responsabilidade pela sua própria vida. O que você faz para evitar cair no jogo é muitas vezes comunicar com a CNV, como uma comunicação não violenta. É você comunicar sobre o comportamento em si e não criticar a pessoa. Fazer pedidos claros para a pessoa. Os remédios para as 3 máscaras são os 3 P's. É a permissão de dizer não para o herói, poder de assumir a sua própria responsabilidade para a vítima e a proteção das regras para o vilão. Obrigada. Os jogos, eles podem existir em qualquer relação social, na família, com os amigos, no trabalho. Eles são uma dependência psicológica onde eu abro mão de fazer transformações na minha vida para passar a depender do outro. Aonde que isso se inicia? Se inicia lá desde a infância, de acordo com a maneira como os pais nos tratam. Na primeira infância, que vai de 0 a 7 anos, nós somos totalmente dependentes de alguém, financeiramente, materialmente, afetivamente. Na segunda infância, que vai dos 7 aos 12, nós já conseguimos fazer um monte de coisas sozinhas, mas ainda dependemos de alguém que nos supra materialmente e afetivamente. Na adolescência, a nossa independência é bem maior, mas na grande maioria das vezes ainda dependemos financeiramente de alguém e afetivamente, com certeza. Já na vida adulta, essa dependência deve ser totalmente transformada em independência psicológica, mas ao mesmo tempo nós temos que ser interdependentes socialmente. Quanto mais interdependentes socialmente nós formos, quanto mais relações sociais nós tivermos, mais equilibrados nós seremos. A independência psicológica significa nós sermos donos do nosso destino. É sermos dependentes de nós mesmos para ser quem somos. Significa nós sermos independentes do ponto de vista psicológico, mas dependentes do ponto de vista social, porque ninguém é uma ilha. Mas essa nossa independência não significa a indiferença social, que é o que nós temos visto hoje. Nós somos independentes, nós fazemos tudo, mas não conseguimos olhar para o outro. Não é isso. O independente psicologicamente, ele pensa, eu não preciso de ninguém para viver, mas eu gosto de conviver com as pessoas. É o independente psicologicamente. É ter tanto amor dentro de si que não depende de ninguém. É fundamental aprender a viver sozinho, mas não em solidão. É importante sermos autossuficientes psicologicamente e interdependentes socialmente. O independente psicologicamente, se ele está sozinho, ele não sofre com isso. Enquanto que o dependente psicologicamente, se não tiver uma pessoa por perto, o mundo desaba. Muitos vivem assim, com filho, com marido,
com os pais, mas nós temos que entender que essas pessoas elas não serão eternas nas nossas vidas. Por isso, nós temos que ser independentes psicologicamente. Nós podemos viver assim? Podemos, mas esse não é o ideal. Supermãe e superpai. Nós estamos vivendo uma geração de pais helicóptero, que são aqueles que giram ao redor dos filhos. A independência psicológica, ela é construída desde a primeira infância, que nem eu falei, lá do 0 até a idade adulta, de acordo com como os pais tratam os filhos. Quanto mais independência eles derem, isso vai gradativamente aumentando e eles vão se tornando independentes. Mas quando nós tratamos os filhos como incapazes, isso vai se tornando uma patologia nas suas vidas, no seu desenvolvimento. Os pais, eles não devem ser superprotetores e os filhos, eles devem ser responsáveis pelas suas atitudes. Para quem tem filhos, eu falei um pouco mais sobre isso na palestra sobre filhos, está lá no Facebook do Centro, quem quiser aprofundar um pouquinho mais. Então, crianças é o seguinte, a gente tem que ir dando independência a eles à medida que eles vão crescendo para que eles se tornem independentes psicologicamente. Dependência financeira. Muitas vezes nós confundimos a independência psicológica com a dependência financeira. Nos dias de hoje, nós temos filhos e muitas vezes eles são criados pela escolinha, pela creche, pela tia, e muitos casais optam por um dos dois ficar em casa para cuidar da educação dos filhos, pelo menos por um certo tempo. O que nós não podemos confundir é a dependência financeira com a dependência psicológica. Eu passar a ser dependente psicologicamente do outro porque ele me sustenta. Ou num caso de desemprego, isso também pode acontecer. Mas o que eu não posso é ser dependente psicologicamente do outro, porque isso torna a relação doentia. A gente tem que separar as coisas. Os jogos. Os jogos, eles são de salvação e martirização, onde duas ou mais pessoas jogam. Eu dependo de você, você depende de mim. A posição no jogo, ela pode se alternar. Uma hora eu sou vilão, uma hora eu sou mártir, outra hora eu sou salvador, bem como, geralmente, nós não jogamos um único jogo. Nesses jogos estão presentes a onipotência, a prepotência e a impotência. No jogo, nós queremos viver a vida do outro. Nós nos idealizamos superiores ao outro, então nós subjugamos. Nós evitamos que o outro passe pelas experiências, muitas vezes necessárias para o seu crescimento. Nós não podemos subjugar o outro indefinidamente, porque Deus nos dotou de livre-arbítrio e isso não pode ser cerceado para sempre. O real poder que temos é de realizar ações de transformação nas nossas vidas. Essas ações não modificarão os outros, mas servirão para colaborar na transformação dos outros. O único poder que nós temos é de mudar a nossa própria vida. Nós não podemos mudar a vida dos outros. Podemos servir de exemplo, sim, mas querer modificar a vida do outro, não. Jogo da salvação. O jogo começa na posição de mártir-salvador, assumindo a posição de salvar o outro. É o meu sentimento de onipotência, de que eu posso resolver a vida do outro, vem cá que eu tenho todas as respostas. E a vida não é assim. Eu acredito, através dos padrões familiares herdados, que eu tenho a obrigação de salvar o outro. E o outro acredita consciente ou inconscientemente ser uma vítima incapaz. Ninguém é verdadeiramente vítima incapaz, salvo se lhe faltar alguma condição física ou mental para isso. Geralmente, nós assumimos a condição de salvador de uma pessoa inteligente
que se acredita incapaz, incapaz de se manter, incapaz de resolver a vida por si mesmo. O que o incapaz pensa? Ah, eu não sou capaz. Ah, eu não vou conseguir. Alguém vai ter que fazer isso para mim. Alguém tem que resolver. E assim, ele não enfrenta os desafios, ele não usa o seu poder criativo e intuitivo. Então, aqui entra o salvador dos fracos e oprimidos. O jogo da culpa que o salvador assume é devido ao fato de ter sido cruel ou indiferente com a pretensa vítima de hoje. Pode ter sido numa vida passada. Então, a culpa que ele sente pode ser consciente ou inconsciente. Então, ele quer ajudar o outro. Isso até pode ser dessa vida e ele não lembrar, mas inconscientemente ele quer salvar o outro. Há uma obrigação de salvar o outro em tudo, financeiramente, afetivamente ou em qualquer dificuldade que o outro possa ter. Ao salvarmos o outro, além de nós fazermos com que ele não aprenda, é bem provável que pouco tempo depois nós tenhamos que salvá-lo novamente. Há uma codependência. Enquanto houverem os jogos, as coisas funcionarão de maneira disfuncional e patológica. Não assumir responsabilidades. Qual é o ganho que o salvador tem em ir lá e salvar o outro, em ser onipotente? São os elogios, o aplauso, é o bom moço, aquele que ninguém ousa desagradar. Mas, na verdade, ele não tem autoestima. Na verdade, ele não é amado, mas ele é usado. Ao mesmo tempo que ele usa a vítima para aliviar a sua consciência. Qual é o ganho secundário da vítima? É a sua acomodação na sua pretensa incapacidade de resolver os problemas da sua vida. A vítima não buscará soluções enquanto houver alguém para solucionar os seus problemas. A vítima culpa os outros pelas suas dificuldades, não assume as suas responsabilidades, manipula os sentimentos através do seu sofrimento. Quanto mais sofre, mais vai encontrar alguém que venha querer lhe salvar. Ela não assume as suas limitações e transforma os seus conflitos em coisas insolúveis. Às vezes é um problema tão simples que a gente enxerga na vida do outro e o outro faz daquilo, como a gente diz, uma tempestade num copo d'água, né? Mas é porque ele não consegue ver. Então o salvador vai lá e já quer resolver tudo, que é o sentimento de onipotência. A compaixão. O equilíbrio está na compaixão, que é ser solidário com o outro, mas não significa que nós tenhamos que sentir a dor pelo outro. Nós podemos ajudar, sim, sem resolver a situação do outro. Nós podemos fazer uma oração, dar um abraço, dar um conselho, mas não significa ir lá e resolver a vida do outro. Mesmo que na prática não seja possível, sempre tem o que nós possamos fazer. Criança eterna ferida. Foi o que eu falei lá no início. Nós somos autênticos e ingênuos. E nós vamos perdendo essa autenticidade. Porque muitas vezes nós criamos a nossa criança interna e ela fica uma criança interna ferida. Todos nós sabemos que dentro de nós habita um lado infantil. E nós sentimos isso quando nós nos permitimos ser autênticos, vulneráveis, transparentes, sem nos importarmos com o que os outros estão pensando ao nosso respeito. Assim é a criança, né? Ela não está nem aí porque os outros estão pensando. Essa criança alegre e inocente, ela vive dentro de nós. E nós temos um imenso prazer em resgatá-la sempre que possível. Há, porém, um outro lado infantil que também habita em nós, que é a nossa criança ferida. Essa criança ferida, ela pode ter sido gerada por traumas, pela morte,
por brigas, por separação. E essa criança triste, frustrada, solitária e revoltada vive no nosso interior e muitas vezes nós preferimos ignorar a sua presença, porque lidar com ela não é uma coisa muito fácil. Resgatar essa nossa criança ferida requer que nós fortaleçamos o nosso lado adulto e maduro. Afinal de contas, se nós somos os únicos responsáveis pelas nossas vidas, nada mais coerente do que nós usarmos as nossas fortalezas para lidar com esse nosso lado infantil. O mais difícil deste processo é que, como adultos e responsáveis pelos caminhos que nós resolvemos trilhar, nós devemos impor limites a essa criança. Além disso, é necessário entendermos que, juntamente com os limites, nós precisamos amar, compreender e proteger essa criança que faz parte de quem somos. Esse nosso lado infantil, ele é carente, ele precisa de atenção e ele precisa de amor. Se nós continuarmos a ignorar essa nossa criança ferida, nós seremos para sempre reféns das suas birras, revoltas e atitudes pouco maduras, que nada mais são do que os jogos psicológicos. Muitos adultos, eu ousaria dizer que a grande maioria de nós, está vivendo alguma situação nas suas vidas em que permitem que a sua criança ferida comande a sua vida. Basta nós observarmos, por exemplo, aquelas pessoas que vivem relacionamentos conturbados, abusivos, mudos, muitas vezes são crianças com medo. Aqueles adultos que são demasiado relaxados com a sua alimentação são crianças sem limites. Aqueles adultos que são irresponsáveis com as suas finanças são crianças que têm todos os seus desejos realizados e também não têm limites. Aqueles que cultivam vícios são crianças que buscam suprir vazios de sentimentos com outras coisas. Por mais duro que possa parecer, o processo de entrar em contato com essa nossa criança ferida é indispensável se nós desejamos ter uma vida adulta plena e sob controle. Curar as feridas dessa criança permitirá que liberemos o nosso potencial criativo, mágico, feliz e encantador de nossa criança maravilhosa e que tenhamos em nossas mãos as rédeas dos nossos destinos. Hello. Ok. Como é que nós vamos fazer para sair dos jogos? Em primeiro lugar, é preciso admitir que nós jogamos, que esse jogo é mau, é pernicioso e que nós queremos sair dele. Nós não podemos ter aquela postura da pessoa que diz eu mudo se ele mudar. Nós só podemos mudar a nós mesmos. Se nós não queremos entrar no jogo, que sejamos autênticos, então isso é uma coisa só nossa, não depende do outro. Quando percebemos um erro, ao invés de ficarmos nos recriminando ou autopunindo, devemos reconhecer, levantar e continuar caminhando. Como aprendizes da vida, é necessário para nos libertarmos que desenvolvamos os sentimentos originários do amor, da renúncia e da compaixão, os quais irão transmutar a crueldade e a indiferença e não apenas mascará-los, como nos jogos. Para parar de jogar, é fundamental estabelecer limites. Seja em qualquer relação, família, filhos, amigos, trabalho, nós temos que impor um limite ao outro. Os jogos surgem quando nós não colocamos limites.
Como é que deve ser esse limite? Como é que eu vou dizer para o outro? Seja a vossa palavra sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Quando nós dizemos um sim, querendo dizer não, ou vice-versa, é maligno. E como é que deve ser esse limite? Vós sois o sal da terra. Se colocarmos sal demais, vai ficar salgado. Se colocarmos de menos, vai ficar insípido. O limite é a prática do equilíbrio. É o sim e o não muito bem colocados. No entanto, nós não vemos isso na prática. Nós ficamos sempre naquele, pode, sim, mas na verdade assim, não, né? Não é assim que a gente faz. Quando não temos equilíbrio na simples prática de um sim ou um não, nós causamos mal a nós mesmos e ao outro. No limite equilibrado, predomina o poder de realização, de transformação na própria vida. O único e verdadeiro poder que nós temos é de mudar a nós mesmos. Só preserva a individualidade quem se auto-ama. Assim, colocar limites é não permitir que o outro invada a nossa intimidade. Quando há desrespeito dos limites, nós devemos estabelecer o limite quantas vezes forem necessárias. É como aquele vizinho que derruba a cerca, nós colocamos no lugar. Ele derruba de novo, nós vamos lá e colocamos no lugar quantas vezes forem necessárias. E é preciso ter muita paciência até que esse limite esteja estabelecido. O outro só invade a nossa intimidade quando nós nos anulamos. A autoanulação, ela cria um processo dominador-dominado. É o bonzinho que se permite ser desrespeitado, que está sempre à disposição dos outros, querendo agradar. O limite, ele é firme, mas ao mesmo tempo ele não se impõe, mas ele exige respeito. Eu gostaria que você me respeitasse, é o sim e o não muito bem colocados. Eu não vou resolver a sua vida, eu não vou fazer de novo. Quando, por exemplo, o outro se coloca em apuros financeiros, sem uma justificativa plausível para isso, nós devemos dizer: eu não vou lhe emprestar dinheiro de novo, eu não estou afim, eu não vou fazer. É o sim e o não muito bem colocados. É fundamental que nós percebamos que não é problema nosso se o outro tem atitudes nocivas a si mesmo. No limite, nós podemos voltar atrás. Quantas vezes forem necessárias, todas as vezes que nós empregarmos mal um sim ou um não. E aqui eu faço um alerta em especial para quem tem filhos, do quanto é importante os pais pedirem desculpas aos filhos. Voltarem atrás se colocar um sim ou um não de maneira errada. Mas ao mesmo tempo, para cada idade tem uma maneira de falar. Para cada de 0 a 7, de 7 a 12, da primeira, na segunda infância, a gente vai dizendo as coisas aos poucos. Então, se vocês quiserem aprofundar também, lá na palestra sobre filhos eu falei sobre isso. Do quanto é importante nós voltarmos atrás e dizer: meu filho, me desculpa, não é assim, é assado, enfim. Como é que o mártir vai fazer para sair do jogo? Todas as vezes em que ele se perceber em erro, ele deverá reconhecer que as suas atitudes mascaram os seus sentimentos negativos e dizer a si mesmo: eu estou trabalhando para desenvolver o amor, a renúncia e a compaixão, devendo se organizar financeiramente, deixar de reclamar e deixar de jogar todos os seus problemas em cima dos outros, como se as pessoas tivessem a obrigação de resolver os seus problemas. E como eu adoro contar história, eu sempre procuro uma história para colocar na palestra. Para que nós possamos linkar com esse tema de hoje, a história é Espere o Barro Secar. Era uma vez uma menina
no seu aniversário, ela ganhou um presente. No dia seguinte, a amiguinha foi até a sua casa, queria brincar com um brinquedo novo, mas ela estava de saída. Então ela disse, me empresta o brinquedo, deixa eu ficar brincando, quando você voltar a gente brinca junto. Ah, ela não quis emprestar. Mas como a mãe dela insistiu, ela cedeu e deixou a amiguinha com o brinquedo. Quando ela retornou para casa, no saguão do prédio, o brinquedo estava todo espalhado, quebrado, peças faltando. E ela ficou indignada, né? Já queria ir lá na casa da amiga e encher ela de osso, né? E a mãe disse assim, espera, minha filha. Lembra aquele dia, quando o carro passou e jogou lama nos seus sapatos, que você chegou em casa e queria ir correndo limpar e a vovó não deixou? Lembro. E ela disse assim, com a raiva é a mesma coisa. Deixa a raiva secar primeiro, depois ficará mais fácil de resolver tudo. Então, passou algumas horas, tocou a campainha, era a menina lá chegando com outro brinquedo, pedindo desculpas, dizendo que não havia sido sua culpa, mas de um outro menino da rua de cima que queria brincar, ela não deixou, enfim, quebrou o brinquedo. E aí ela diz assim, não faz mal, a raiva já secou. E assim, muitas vezes, nós estamos com raiva. Então, nós acabamos entrando nos jogos. Nós não falamos dos nossos sentimentos e queremos que o outro adivinhe, que nós cortamos o cabelo 2 centímetros, pintamos da mesma cor. Ou queremos que nós adivinhemos que o outro está com raiva porque nós não estávamos ali naquele momento. Mas o outro não tem obrigação de adivinhar. Então, nós temos que falar. E tem que saber falar. Para isso é preciso deixar o barro secar. Então, para encerrar, eu gostaria de dizer para vocês que, ao invés de nós entrarmos nos jogos, busquemos observar e aprender com as experiências. Falemos dos nossos sentimentos. Digamos sim e não de maneira verdadeira, sem os jogos que escondam a nossa criança ferida, mimada e birrenta. Ao contrário, deixemos o barro secar e busquemos amar e acolher a nossa criança interior, liberando nossa criança alegre, que busca na sua inocência conciliar os conflitos e ver tudo com alegria e imaginação, mas que ao mesmo tempo sabem pôr limites. Então, que neste 2020 possamos deixar fluir a nossa criança maravilhosa, cheia de alegria, criatividade e sem medo de enfrentar os desafios. Que 2020 seja um ano onde possamos olhar mais para o nosso verdadeiro eu, reconhecendo a nossa alegria e permitindo que ela nos contagie. Feliz 2020 para nós. Muito obrigada.